Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0, toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo. Também disponível no canal da TV Cidade no YouTube, facilitando seu acesso no momento da sua melhor conveniência. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Cidade o produtor cultural Beto Grillo, ele que atuou ao longo desses últimos meses como co-líder do World Creativity Day, Dia Mundial da Criatividade, festival colaborativo que foi realizado entre os dias 20 e 24 de abril. Vamos falar sobre economia criativa, sobre Nova Friburgo se posicionando nesse cenário já há mais de 10 anos e, ao final, falaremos sobre esse festival que foi uma experiência muito positiva, que envolveu centenas de pessoas e que gerou um resultado espetacular. Beto, te agradecer, você está vendo que a minha voz até agora não voltou ao normal, né? Porque a tensão e as atividades todas nos tomaram muito, mas foi uma experiência fantástica, vamos falar mais sobre ela a partir do segundo bloco, mas queria que você iniciasse aí falando um pouquinho sobre si, né? sobre sua trajetória aqui em Nova Friburgo e também sobre esses movimentos associados à economia criativa que, se eu não me engano, vem acontecendo na cidade a partir de 2012, 2013, logo após o nosso acidente climático, né, como uma estratégia de soerguimento da cidade. Seja bem-vindo ao Visão em Ação. Muito obrigado, Marcelo. Cumprimentar aí a nossa audiência, né, nossos os espectadores do programa. É muito bom a gente poder estar aqui falando, né, de uma agenda positiva para a cidade, né, vamos falar também de um evento que foi realmente muito inspirador aí, que aconteceu na cidade recente e que trouxe e vai trazer muitos impactos positivos também, né, para desenvolvimento econômico, humano. E, enfim, assim, é isso, né? Eu já trabalho com produção cultural. Eu comecei a me envolver no setor de cultura, eu devia ter por volta dos meus 19 anos, 18, 19 anos, então isso já vai mais de 20 anos, 20 e poucos anos. E, assim, construindo uma trajetória não só na cidade, mas no Brasil, né? Também, assim, viajei muito, morei em muitos lugares. E a gente, justamente por estar em trânsito, estar caminhando, viajando, sente aquela vontade de voltar para o nosso lugar, né, e colaborar para que também as potencialidades sejam desenvolvidas, para que a cidade encontre, né, caminhos para realização, né, realização das pessoas, realização de propósitos. E nessa caminhada a gente vem construindo muita coisa, né? Então, quando eu volto para a cidade depois de um bom tempo viajando, lá em 2009, a gente começa toda a reativação do Conselho Municipal de Cultura, construção do modelo de sistema municipal de cultura, que na época era uma visão muito pioneira, assim, né? Poucas cidades tinham conselho, plano, fundo. Na época ainda se falava de economia da cultura, começava a se entender a cultura como indutor de desenvolvimento econômico também, no nível global e principalmente no Brasil, né? O Brasil ainda estava começando a entender isso. E aí realizamos conferências de cultura. E quando foi 2011, a gente teve, como você disse, né, acho que o primeiro grande acidente climático, assim, e eu acho que ele foi o começo até de tudo isso que a gente vem vendo de mudança climática. E aí, em 2012, um grupo de pessoas que estava pensando cultura, pensando em economia da cultura, se reúne e para pensar estratégia, né? Tipo, mas e agora, né? Depois disso tudo, na época se falava que Friburgo levaria aí 10 anos, né, para poder voltar a se restabelecer. Em algum nível a gente viu que foi um pouco isso mesmo, né? A cidade vem se reconstruindo ainda, eu acho, encontrando também ainda outros caminhos. E aí a gente viu na economia criativa, porque já estava se falando mais da economia criativa, para além da economia da cultura, né? E depois a gente pode falar um pouco dessa diferença, um caminho para que a gente pudesse criar estratégias para a cidade se reestruturar economicamente, socialmente. E aí a gente a gente funda o Instituto de Economia Criativa na cidade. O ISEC. O ISEC, que era o Instituto Serrano, porque a ideia era exatamente articular a região serrana, que foi muito afetada, né? Não foi só Friburgo. E a gente realiza um primeiro seminário internacional. Eu me lembro do seminário, espetacular. Foi em 2012, porque aí teve 2011 foi aquele ano só de urgências, né? É isso. Em 2012 a gente consegue... a Epto recebeu um convite para também estar como subsecretário de Cultura, e aí a gente pôde abrir muitas portas institucionais. Trouxemos a secretária nacional de Economia Criativa no Ministério da Cultura, Cláudia Leitão. Ela esteve na cidade na época. A gente trouxe o Sebrae Nacional, foi parceiro, o Sebrae Regional, a Gerência de Economia Criativa na época. Então, e aí trouxemos grandes nomes da economia criativa que vieram trazer visões, né, falar como que isso estava se desenvolvendo. Nomes internacionais, né? Nomes internacionais vieram, enfim, a lista é enorme para a gente falar aqui agora.
mas a gente falou na época de gastronomia, falou de audiovisual, falou de redesenho urbano, que é uma coisa que a gente vem vendo na cidade, né? Fazer antigas instalações que vão tomando outros rumos, né? Como a gente vê hoje, a antiga fábrica Filó, que a UERJ está lá, vira um polo universitário, a ARP, que agora vira um território criativo, né? A IPU, que vem se reinventando também a partir desse redesenho. Então a gente vê que esse momento ali foi um marco de inspiração e tudo isso leva tempo, né? Então, precisa construir governança, precisa captar investimento, precisa ter entendimento também dos próprios desejos da cidade. Então essa caminhada a gente vem desenhando. Aí a gente teve, né, também o fatídico evento, né, da pandemia, que todo mundo teve que se recolher, tudo teve que dar uma freada e ao mesmo tempo, de novo, um redesenho. E aí a gente... Migrou para online, né? Muita coisa aconteceu online. Muita coisa. Eu acho que o digital, né, ganhou muita força até, inclusive, não só em termos de serviço, mas acho que de tudo, né, de ferramentas. E então isso também é um outro momento de mundo, nessa coisa que se falou do novo normal, né? Que é o que vai ser esse mundo depois da pandemia. E aí quando as coisas começam a voltar realmente, a abrir, a gente vê a chegada do WCD, que traz de novo, reaquece, eu acho, na minha opinião, essa agenda da criatividade, da economia criativa, apontando que cidade é essa que a gente quer, que caminhos são esses que a gente vai trilhar, né? Porque eu acho que tem muita gente sonhando, né? Uma nova Friburgo, que não é sobre negar nosso passado, não é sobre negar nossas vocações, ao contrário, é sobre ampliar, é sobre costurar, né? E congregar, né? Agregar novos cenários. E a gente vê esse momento, assim, eu vejo como um momento muito fértil, né? Assim, positivo. Depois de uma baixa que a pandemia naturalmente trouxe, as pessoas ficaram muito recolhidas, e com a autoestima às vezes até um pouco baixa, questões de saúde mental. A gente vê agora as pessoas voltando a querer sonhar, apesar de tanta coisa que a gente fala no mundo, né? De crises climáticas e de desafios, mas as pessoas entenderem isso como um momento exatamente que pode florescer um novo potencial. E houve assim uma intenção, uma avidez, uma busca muito grande por eventos logo após a liberação, né? Quando a pandemia ela começa a ficar mais controlada, enfim, por conta da vacinação. Sim. A gente começa a perceber essa demanda por experiências que ficaram represadas durante um tempo. E acho que um outro aspecto também, a gente começa a entrar um pouco no próprio WCD, né? A gente chama de WCD para facilitar, né? Road Creativity Day, que é o festival colaborativo de criatividade, liderado por Lucas Foster, Edna Duisenberg e Luiz Serafim, aqui no país, com cerca de 70 cidades, com algumas experiências também em outros países, enfim, com a intenção de posicionar o nosso país como um território importante do ponto de vista da criatividade. E aí traz um componente adicional que eu acho muito importante. Em geral, os eventos eles são pagos, são remunerados, as pessoas trabalham porque foram contratadas e têm o objetivo e é natural que tenha também a sua subsistência. Mas o WCD traz um modelo novo, um modelo diferente que é baseado em voluntariado. Como é que você avalia, dentro desse contexto, né, de uma busca de um maior engajamento, um maior pertencimento, as pessoas terem a oportunidade de participar, não só terem a oportunidade, mas participarem efetivamente como se estivesse ganhando muito mais do que se imaginaria se fosse um trabalho remunerado? Eu acho assim que a gente também tem que transcender essa visão de economia ser só dinheiro, ser só monetário, né? Eu acho que existem vários capitais dentro eu pelo menos hoje eu vejo a economia com 5 capitais, né? Eu vejo o monetário e financeiro, eu acho que existe o capital solidário, eu acho que existe o capital criativo, social e experiencial. E eu acho que o WCD, ele não move o capital monetário, mas ele move todos os outros capitais. Então é uma forma de você gerar uma outra economia, né? Partindo da criatividade, do afeto, das relações, da troca, da experiência. Então as pessoas se enriquecem muito, né? E depois até elas vão gerar também o monetário, porque essas relações ampliam a possibilidade da monetização. Pode não ter aquele resultado financeiro no curtíssimo prazo, né, na contraprestação do serviço, mas esses outros capitais conjugados, eles geram até um reposicionamento que podem contribuir, ainda que talvez a pessoa não consiga nem visualizar a conexão direta, um resultado muito maior. Então, eu concordo. A gente não tem como, às vezes, mensurar ali no momento do evento, mas se a gente for depois ver isso, né,
as redes que se ampliam, elas trazem muito mais possibilidade de sustentabilidade financeira para cada pessoa que está ali envolvida também, né? Verdade. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Cidade Beto Grillo, ele que foi co-líder do Road Creativity Day, WCD 2025 em Nova Friburgo, produtor cultural com uma vasta experiência prática, mas também uma formulação teórica importante, como vocês puderam ver nesse primeiro bloco. Já retornamos com o segundo bloco e a gente mergulha na experiência do WCD 2025 aqui em Nova Friburgo. Já retornamos. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Cidade Beto Grillo, produtor cultural e co-líder do WCD Road Creativity Day 2025 em Nova Friburgo. Beto, falávamos no finalzinho do primeiro bloco sobre o WCD, a sua importância do ponto de vista de conexões, né, de possibilidade de ampliação do próprio capital, não somente financeiro, mas outros modelos de capital, enfim. Mas eu queria agora a gente mergulhar mais a fundo e em que momento que você soube da existência do WCD, em que momento que você se percebeu como alguém que poderia contribuir e como foi aquele processo inicial e dali por diante a gente vai construindo. Eu ouvi falar do WCD em 2024, quando a Bianca Mota traz o evento para Nova Friburgo. Eu participei de uma primeira reunião que ela fez assim, um chamado para as pessoas poderem se engajar. Infelizmente, em 2024, a edição, por questões pessoais, eu não pude chegar muito junto ao evento, e isso é interessante porque esse ano a gente viu isso também, né? Pessoas que
chegaram, mas nunca puderam se comprometer e que no momento certo vão chegar. Porque Natural, né? natural, talvez pessoas que se engajaram muito esse ano que vem não se engajem tanto, porque é também sobre... É o fluxo da vida. É o fluxo da vida, é o fluxo de todo, né, de todo movimento, de todo evento. E aí eu fico sabendo, nesse momento, ano passado, acompanhei algumas atividades, algumas coisas, e ali já me despertou um interesse, porque eu falei, muito interessante, muito a gente trazer para a cidade um festival que é colaborativo, que está tratando de um tema que a mim particularmente interessa muito, porque é um tema que há anos a gente vem pautando e tentando levantar essa agenda na cidade, vem construindo, nem tentando, né? A gente está construindo essa agenda. E aí, em 2025, quando você assume a liderança do evento e chama aquela primeira reunião, né? Ainda foi em 2024, né? A primeira reunião foi em novembro, porque o evento começa a ser preparado muito antes, né? Isso. Ali eu vi que não, agora eu quero... como você mesmo fala, né? Tempo é prioridade, né? Você se organiza para ter prioridade ali. E eu falei, não, acho que é importante. Eu vi que a cidade realmente abraçou, vi a diversidade de pessoas ali dentro. Eu falei, não, é um momento, é um espaço fértil para a gente construir coisas juntos. E aí me engajei no processo, né? Que eu acho que foi um processo, assim, incrível. O processo em si foi muito rico. E aí, naturalmente, a gente teve um evento, né? Muito rico, muito fértil em trocas, em diversidade, em fazeres, em protagonismo, né? Muitas pessoas protagonizaram o lucro do evento, eu acho isso muito legal, seja nas suas atividades individuais, seja na colaboração dentro da estruturação e organização do evento. Então, foi assim, né? Aí eu já me engajei ali e falei, com esse pessoal aqui que eu quero estar. Eu acho que esse é um momento que me interessa. Essa é a tribo desse momento, né? Exatamente, porque uma das coisas que muitas pessoas sentem muita falta em Friburgo são desses espaços de encontro, de troca. E quando você consegue estar num espaço onde isso é o que move, né, os encontros, a troca, o compartilhamento de soluções, de ideias, e aí, você não quer sair, eu pelo menos não quero sair dali, né? E foi muito leve, né, toda a federação do evento, justamente por isso, porque tinha espaço de participação. Então as pessoas se sentem parte, elas chegam com o seu melhor, né? Dificilmente elas vão travar o processo ou dificultar o processo, porque ela sabe que tem o outro se realizando, ela também está se realizando. Isso é muito legal. E foi um grupo assim, bastante diversificado, tivemos algumas pessoas que participaram da edição de 2024, mas proporcionalmente poucas, né? Eu cheguei a fazer esse levantamento em alguns momentos. Essa iniciativa da Bianca Mota, eu não me canso de referenciá-la, né? Foi uma iniciativa muito importante, que permitiu que você é uma pessoa bastante informada no campo cultural, eu me considero bastante informado no campo da inovação, do empreendedorismo, e eu nunca tinha ouvido falar no WCD até ela trazer a proposta no final de 2023, numa conversa comigo e com a Fernanda Gripe, coordenadora regional do Sebrae, e aí a gente abraça a ideia, ela organiza um WCD de muito boa qualidade, com uma programação também muito diversificada, mais concentrada, até porque era mais difícil você ampliar. E aí a gente aproveita, né, esse lastro construído pela Bianca, ela inclusive auxiliou muito, né, ela foi uma das co-líderes da edição 2025, e aí a gente consegue reunir um grupo que, assim, eu que trabalho, e você também que a gente trabalha com grupos, né, ao longo do tempo, não é comum nem trivial dar tanta liga, né? Foi algo assim, uma experiência muito interessante. E ao longo desse período, né, começa, como você falou, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, com a entrega em abril. Quais foram os principais desafios que você acha que nós enfrentamos? Agora a gente fala nós, né, porque a gente esteve junto nesse caminho. Quais foram as soluções criativas que nós conseguimos implementar? Eu acho que o primeiro desafio é conseguir absorver tanta gente boa com tanta ideia e proposta de atividade. Esse foi um grande desafio, porque a ideia não era excluir ninguém, era incluir e agregar, né? Era agregar ao invés de segregar. Então eu acho que isso já foi um grande desafio e a nossa solução foi exatamente agrupar, né, por temas, juntar pessoas que tinham temas similares ou propostas parecidas para que elas tentassem construir uma programação junto. Eu acho que o outro desafio, que até anterior a esse, é você exatamente dentro de uma estrutura colaborativa conseguir construir uma liderança descentralizada, onde as pessoas pudessem também ter resolução, decisão. Uma governança, né? Uma governança colaborativa. Eu acho que isso também é um modelo que a gente conseguiu construir, porque isso dá celeridade ao processo. Você, por exemplo, com o tamanho do evento que estava, se você tivesse centralizado,
não teria acontecido. Não tinha acontecido. Porque você não daria conta de resolver e tomar todas as decisões necessárias. Então, essa coisa de construir uma governança baseada em confiança e corresponsabilização, porque também tem isso, né? Você toma a decisão, mas você é corresponsável pela decisão. Você tem que resolver junto. Ali. E tem alguns pontos que quem está no papel da liderança, ela não pode abrir mão, né? São pontos sensíveis. Eu lembro que teve um dia, 15 de abril, que à noite, com a cabeça muito cheia, faltando menos de uma semana, na verdade, eu fiz uma listagem de tudo que eu estava pensando que tinha como pendência para o dia seguinte. Foi um checklist com 10, 12 itens. Questões cruciais que, se não fossem resolvidas naquele dia, poderiam gerar uma certa dificuldade. Assim. Então, é ser colaborativo, né? Trabalhar coletivamente, mas também sem abrir mão daquilo que cabe a cada um, em especial quem está à frente da liderança. Exatamente. Eu acho que é isso, assim, né? É ser colaborativo, mas não perder esse perfil executivo, né? Tipo, você tem que executar. Você não pode ficar... Você não pode se perder no processo e nem pode atropelar o processo para chegar no resultado. Isso. Então, aqui esse equilíbrio também a gente conseguiu aí, todo mundo junto, até porque as pessoas realmente se engajaram, então elas se corresponsabilizam, né? Então eu acho que isso foi muito bom. O outro desafio é conseguir estrutura e recurso para fazer um festival desse tamanho, que, né, a gente teve... Foram mais... Assim, oficialmente foram 65 atividades, mas se a gente for somar cada atividade coletiva... Que era um bloco de atividades, a gente teve mais de 100 atividades. Em 8 espaços diferentes, com 200 e poucas pessoas diretamente envolvidas. Entre inspiradores, que eram os que ofereciam as atividades, e voluntários que apoiaram. E mais, isso em 5 dias, em 8 espaços diferentes. Então, assim, foi um mega festival que precisava acontecer, que a gente começou ele e entregou ele em 6 meses. O recurso é um desafio e a gente também achou, e foi achando essas estratégias, foi mobilizando parceiros e assim, então acho que isso... A gente aqui teria que até pegar uma colinha para poder citar todos os parceiros. A gente não pode deixar de falar do Espaço ARP, que foi a instituição mantenedora. O mantenedor, ele arca com os custos da formação e liderança criativa para o líder daquele ano. No ano passado foi Bianca Mota, em 2025 fui eu. E aí, de janeiro a abril, eu participei dessa formação a partir desse apoio do Espaço ARP como mantenedor. Também foi um anfitrião, né? O Sebrae foi um parceiro dessa vez a nível nacional, além de ter uma parceria importante no plano local. E tivemos também um apoio importante da Unimed Serrana, que abriu espaços de mídia diversos. E aí todos os veículos de comunicação, a Energisa aportou recursos que permitiram a colocação do outdoor no Paissandu, painéis de LED em vários pontos da cidade, a produção de prospectos de divulgação que foram fundamentais para auxiliar na sinalização de onde aconteceriam as atividades e quais seriam. Também os banners, né, para identificar os espaços. Aqui eu vou dar uma viradinha rápida, a própria camisa que eu estou usando aqui, né, tem tanto o Espaço ARP quanto a Energisa. Então, além disso, tivemos parceiros de mídia diversos, enfim. E os próprios anfitriões também que colocaram a sua estrutura do festival, né? Tanto estruturas físicas, né, as salas e as sedes, como colocaram as estruturas também de equipamentos, né? De profissionais. De profissionais, né? Botaram projetor sol, luz. Isso. Equipes, né, de manutenção, de limpeza, enfim. Tudo que cada anfitrião tinha foi disponibilizado, né? E fora as próprias pessoas também que chegaram com seus recursos, né? Trazendo laptop, sei lá. Uma ou outra trouxe cafezinho, bolinho. Né? Também o pessoal botou do próprio bolso, né? Recurso para coffee break, enfim. Então... Foi uma experiência diferenciada. Aliás, essa coisa dos 8 anfitriões, eu acho que a gente deve retomar agora no terceiro bloco, porque o Beto teve uma importância muito grande na descentralização das atividades, né? Inicialmente a previsão era de uma concentração maior aqui no centro da cidade, tínhamos uma perspectiva de implantação de atividades em Conselheiro, no Cefet, mas isso não se efetivou, e aí graças a uma iniciativa do Beto a gente conseguiu descentralizar e a gente vai começar o terceiro bloco falando sobre esse movimento. Já retornamos em poucos minutos. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais.
Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Estamos retornando com Visão em Ação através do e-mail marcelo.verli@gmail.com, WhatsApp 999175577. Você pode sugerir temas, assuntos, pautas. Periodicamente nós temos incorporado várias sugestões aqui à nossa programação. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade Beto Grilo, produtor cultural e que foi co-líder da edição 2025 do Road Creativity Day aqui em Nova Friburgo, festival colaborativo de criatividade que aconteceu entre os dias 20 e 24 de abril em 8 espaços diferentes, espaços icônicos de Nova Friburgo, que foram chamados de anfitriões. E quando a gente estava no finalzinho do segundo bloco, eu comentei que a tendência era uma atividade mais concentrada no centro de Nova Friburgo, né? E com a iniciativa, com a presença e a participação do Beto, ele começou a fazer alguns movimentos que culminaram com atividades em 2 regiões muito importantes, que têm uma efervescência cultural, artística e que fizeram uma programação espetacular, né, Beto? Vamos falar sobre isso agora. Assim, a gente tem uma tendência, né, a sempre centralizar, né? A coisa fica muito no eixo central da cidade. Você vê que muitas coisas acontecem, né? Centro e adjacências, assim, olaria, né? As coisas ficam muito aqui, Cônego, Cascatinho, enfim. E acho que a ideia, desde o início, né? Eu lembro disso ter sido falado nas primeiras reuniões, que a ideia esse ano era a gente conseguir. E como eu transito há muito tempo nesse meio, da cultura, da sustentabilidade, dos movimentos, a gente tem muitos contatos, uma rede, né? E aí a gente conseguiu articular com o pessoal do Fórum de Cultura de Lumiar e com a Casa dos Saberes, em São Pedro da Serra. E aí a gente consegue, eles super abraçaram o evento, gostaram, né? Vestiram também a camisa, enfim, chegaram junto. E a gente consegue, então, levar
também o evento para acontecer em 3 dias, na verdade, né? Porque domingo, dia 20 e segunda, 21 em UMIA, e depois, na terça-feira, dia 22, aconteceu em São Pedro da Serra, na Casa do Sabedes. E eu acho que esse, na verdade, acho que é o grande desafio em todos os sentidos, né? É a gente conseguir fazer um evento que chegue, porque um evento para acontecer mesmo, para dizer assim, esse evento aconteceu na cidade em Friburgo, ele tem que ser mais descentralizado. Porém, a gente tem um desafio que é também da gente não se perder, até porque a gente tem também algumas regras de organização para a gente também não perder muito o caráter e formato do evento. Então a gente não pode expandir sem ter qualidade. Isso. E sem ter garantia de público, de estrutura, né? Qualidade em todos os sentidos, da programação. Então, acho que esse foi uma primeira experiência, né, da gente conseguir não ficar só nesse eixo mais central, nesse vale central de Friburgo, conseguir chegar a Lumiar e São Pedro. E eu acho que o desafio é esse agora, é tentar fazer com que o evento vá chegando, né, para vários outros distritos, outros bairros, que as pessoas também... Porque existem muitos movimentos culturais, muitos territórios criativos, muitas iniciativas criativas que precisam ter visibilidade, né? Elas precisam também estarem conectadas com uma rede mais ampla, justamente para que isso gere permeabilidade, né? De cidade, gere fluxos, né? De trocas, de economia. Então, acho que esse é um bom desafio aí, né? E para 26, né, considerando a expectativa de que nós não percamos um evento dessa natureza, até porque eu acho que a gente tem potencial de fazer eventos até mais amplos, né? Eu acho que a gente precisa pensar nas escolas de samba, nos grêmios recreativos, pensar também em outros espaços. O ideal seria você ter atividades em todos os distritos, né? Acho que são movimentos importantes. E aí, nesse contexto, é importante a gente trazer essa informação aqui. A cada ano, o WCD ele tem um líder local, né? 2024 foi a Bianca Mota, 2025 fui eu, e nós fomos dialogando com as pessoas que participaram diretamente dessa construção. Eu, como líder, também é interessante, né? Além de toda a tensão pré-evento, a gente recebe uma incumbência, designar um potencial mantenedor e um potencial líder para a edição seguinte. Terminado o evento aqui, no dia 24, eu me dirigi a São Paulo, onde participei do Creative Leadership Summit, que foi a concentração das lideranças de todo o país em São Paulo, para dialogar sobre tudo o que aconteceu. E, antes de ir para lá, eu participei da cerimônia de encerramento que aconteceu na Oficina Escola de Arte. Quero aproveitar aqui, né, Beto, agradecer muito à Secretaria Municipal de Cultura, na pessoa do Daniel Figueira, secretário, também o subsecretário Davi Macena, também a subsecretária Ana Paula Lengrube, pessoas que deram todo o suporte, todo o apoio, não só em relação ao teatro, quanto também à oficina de escola de arte, mas também em mediações diversas que nos auxiliaram bastante na concretização do evento. Secretaria de Turismo, né, a pessoa do Renan Alves, enfim, da Milena e toda a equipe, né, que nos auxiliaram. Ficaria aqui mais uns 3 programas agradecendo nominalmente muitas pessoas, né? E aí, para mim, me chamou muita atenção na quinta-feira à noite, no dia 24, quando nós estávamos lá com a Oficina Escola de Artes repleta, né? Cerca de 80 pessoas participando da programação de encerramento. Tivemos a presença da Caroline Gomes, coordenadora de Economia Criativa do Sebrae, a quem nós agradecemos também pela presença. A Jasmina, que é uma jovem super talentosa, né? Com voz e violão. E aí, eu precisei sair mais cedo, né? Começamos o evento por volta das 7, 10 para as 7, e 7h30 precisava sair por conta do ônibus, aquele corujão, que chega às 5h15 da manhã lá no Tietê. Você acha que dorme, né, indo, né? Dá aquele solavanco, aí você acorda. E aí nós, mediante um diálogo prévio, nós apontamos o nome de Beto Grillo como líder 2026. E aí foi muito interessante, porque não houve uma combinação, né? Então isso confirma o que a gente percebeu ao longo da construção da própria indicação, de que não foi uma indicação de cima para baixo. Ela emergiu a partir de todas as experiências, tudo o que aconteceu, e quando o seu nome foi anunciado, todos, né, de pé aplaudiram, né? Como se fala popularmente, você foi ovacionado, né? Então isso validou, e agora você tem esse desafio, né? Não só de começar a pensar no evento em si, mas de contribuir para a construção, não para a construção, porque você está desde o início dessa construção, né? Para o fortalecimento dessa nova etapa, desse novo momento da economia criativa em Nova Friburgo, aproveitando o WCD como uma das estratégias de alavancagem, né? Como é que você se vê nesse contexto, Beto?
Eu acho que é uma grande responsabilidade, né, assim, no sentido, porque é isso, a gente agora deu um passo que não tem como voltar atrás, acho que nem esse é o objetivo é ir daqui para frente, mas ao mesmo tempo também eu me sinto muito confiante e tranquilo, porque eu vejo que não é sobre mim, sabe? Tipo, como eu falei lá no dia do encerramento, você já tinha saído, né? Esse papel de liderança, e você fez isso muito bem, não tô falando isso aqui rasgando cedo, é uma verdade. O papel da liderança é muito mais ser um facilitador desse processo todo do que ser alguém que assume as responsabilidades, toma as responsabilidades para si, né? Então, nesse sentido, eu me sinto muito tranquilo porque eu vejo que as pessoas se sentem parte disso, querem que o movimento siga, querem que o evento continue, que ele cresça sem perder a qualidade. Eu acho que tem muitos parceiros que vão chegar também ainda, eu acho que tem pessoas que não puderam estar nessa edição e que com certeza, a partir dos resultados, vão querer se somar. E assim, como você falou, que a própria organização diz, né? As pessoas que passaram por essa liderança, eu acho que elas também têm esse papel, né, fundamental de ser uma espécie de mentores do evento, né? De embaixadores da criatividade, de construir esse conselho aí que vai fortalecendo essas redes, que vai auxiliando, né? Para que a pessoa que assume essa liderança, porque eu vou estar para esses de 2026, mas é isso, 2027 vai ser outra pessoa, 28 outra, e isso é muito bom porque a gente também cada pessoa que passa pelo evento vai tendo essa formação em liderança criativa, Isso. com grandes nomes, então isso também vai trazendo para a gente aqui na cidade, né, uma formação de líderes que podem estar não só no WCD, mas nesse cenário da economia criativa, possibilitando construção de legado, né, que é o que a gente vem falando e é o que todo mundo quer, na verdade. A gente viu que o evento oficialmente acabou dia 24, mas no dia 25 estava todo mundo ainda mobilizado, e ainda está todo mundo mobilizado. A gente tem um grupo de WhatsApp que virou uma comunidade e que segue todo mundo mobilizado ali, querendo já saber quais são os próximos passos, querendo saber que novas ações a gente vai fazer. Nós Tivemos a aprovação da legislação. tivemos a aprovação da legislação, né, da Semana Municipal da Criatividade, a comemoração municipal, né, a Semana Municipal da Criatividade, que é muito importante, porque bota no calendário oficial da cidade essa temática, né? A gente é mais um passo nessa construção dessa agenda, né? Então eu acho assim que tem muita coisa agora para acontecer, e é isso, o nosso papel é de seguir botando lenha nessa fogueira, assim, botando essa fervura para essa coisa seguir acesa, né? Sem dúvida. Te agradecer muito, Beto, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, parabenizar pelo trabalho realizado. Em você eu parabenizo todos os voluntários, todas as voluntárias, todos os líderes, colíderes, inspiradores e inspiradoras, pessoas que fizeram um trabalho espetacular. Eu queria ter conseguido participar de todas as programações, mas não dava, né? A gente tinha que apoiar, dar suporte, enfim, e que esse movimento em prol da economia criativa, como uma estratégia de desenvolvimento, possa se fortalecer, reconhecendo tudo que já foi feito ao longo de toda a história de Nova Friburgo, né? Nós somos um território criativo e com políticas públicas bem estruturadas, né? Construídas a muitas mãos, intersetorialmente, eu não tenho dúvida que a gente tem muito a avançar. Deixar aí os 20, 30 segundos finais para as suas considerações e desejar muito sucesso, estaremos juntos nessa caminhada. Bom, é só agradecer, né? Agradecer você pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui falando, né, do evento, falando dessa agenda, convidar as pessoas, né, que cheguem junto desse momento. Temos o Instagram, né? A gente tem o Instagram, que é o Nova Friburgo Mais Criativa, então quem quiser seguir, porque ali a gente vai estar falando dos próximos passos, construindo novas ações, e é um movimento aberto, ele é um movimento da cidade, feito por pessoas que são da cidade ou que estão chegando na cidade, que estão adotando Friburgo e que sonham uma Nova Friburgo mais criativa, onde tem espaços de encontro, de realização. Então é isso, sim, é dizer que eu estou muito feliz com esse movimento e com a ebulição que a gente está proporcionando na cidade com a criatividade. Muito bom, Beto. Parabéns pela trajetória. Muito sucesso na caminhada e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, temos uma nova edição do programa Visão em Ação 5.0, preparado com muito carinho, especialmente para você. Um grande abraço, até a próxima. Até mais.